Sejam muito bem-vindos ao 11º episódio do Na Colmeia. Meu nome é Gabriel Brasil. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, Frederico Benetti, muito bom dia. Eu tô perdido, né, que é gravado hoje, então, É muito aquele boa tarde, negócio, vai. bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando É você estiver isso. assistindo. Fala pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Fred Benetti. Antes de começar, os avisos de sempre. Se você está vendo a gente no YouTube, não esquece de se inscrever, de dar o like, deixar o comentário aqui. Se você está no Spotify, não esquece de compartilhar também, de se inscrever, deixar os 5 estrelas para a gente sempre pede. Falar rapidinho do nosso patrocinador, Epic Flow. Ah, Gabriel, hoje eu vou fazer diferente. Errou. Você sabe o que os vendedores estão fazendo no seu time? Você consegue ter esse controle hoje com a Epic Flow? Eu consigo, né? Você Eu uso. consegue. Você usa. E a brincadeira é o seguinte, gente. Se você tem time comercial, por exemplo, você sabe o que os seus vendedores estão fazendo? O que o Epic Flow faz é dar essa visibilidade para você. Então, geralmente, o time de vendas, cada vendedor tem o seu celular, por exemplo. Ou compartilha um número e fica todo mundo lá no WhatsApp web e tal. E quando o vendedor sai, às vezes leva embora o número, leva embora o aparelho. E leva embora o cliente. E principalmente leva embora o cliente. Então é muito comum nas empresas o vendedor falar que o cliente é dele, né, não é da empresa. Uhum. O Epicflow veio para solucionar isso. Então você tem um único número utilizando a API oficial do Facebook, da Meta e do WhatsApp. Então, sem correr risco de perder número. E você, gestor, consegue entrar e ver se o vendedor está demorando para atender, se ele está atendendo no padrão, se o cliente está em espera. Né? A gente não, o Epicflow tem um sistema lá meio que de dedo duro, que ele fala, o lead está há X minutos sem resposta. É Né? isso aí. E isso ajuda demais você, líder comercial, a tomar decisão. Então, se a empresa tem também outros setores que precisa ficar transitando o cliente, tem que falar com o financeiro, falar com o atendimento, voltar para vendas tal, e tem que ficar passando de um número para o outro, o Epic Flow resolve também. Toda a interface ali você consegue passar como se fosse chamados, isso resolve essa dor para você. E se você não sabe se o Epic Flow é para você ou não, entre em contato que tem um diagnóstico aí de 20 minutos que o pessoal conversa e te explica se faz sentido para você ou não. Bom, além disso, se você tiver interesse em patrocinar aqui o Na Colmeia, a gente tem os números que pode passar. Tem o QR Code aí na tela, entre em contato. A gente está procurando novos parceiros aí, que eu tenho certeza que vai ficar bem legal. Gabriel, acho que recados são Recados esses. dados? Recados dados, podemos ir. Boa. Galera, nossa convidada de hoje, Carolina Espina, ou Carol Espina. Ela já falou que eu não posso chamar de Carolina, que ela vai brigar comigo. Da Starsoft, especialista em marketing. E bem-vinda, Carol. Obrigado por estar Obrigada aqui. eu pelo convite. Eu Fiquei não bem vou. feliz por ter sido lembrada e participar aqui com vocês hoje. Massa. Ó, então se apresenta pra gente, fala um pouco mais pra gente. Bora lá. Eu tenho aí mais ou menos 20 anos de repertório trabalhando dentro do marketing. Comecei com licenciamento de marca, marca infantil, esporte radical. Trabalhei uma época com skatistas, Bob Burnquist, Letícia Buffoni. E aí dei uma pivotada, saí desse mundo de licenciamento de marcas e entrei para o mundo da tecnologia. E aí eu tô dentro de empresas de tecnologia há mais ou menos 10 anos. Né, pulando de empresa a empresa, mas sempre dentro ali do setor de sistema de gestão, né? Seja para sistema de gestão empresarial, gestão de pessoas ou já gestão de controle de qualidade, já focado mais na indústria de alimentos, já trabalhei então mais ou menos 10 anos trabalhando só com B2B, empresas de tecnologia, mais ou menos. Massa. E, Carol, vou começar aqui pra gente entrar no assunto um pouco de IA, aqui pra gente falar um pouquinho, depois a gente vai falar de muitas outras coisas, mas de quando você começou para agora, qual a principal diferença que você tem sentido no mercado? Assim, de como é que a IA tá atingindo vocês que trabalham diretamente com marketing? Tá, na verdade, são vários pontos, tá? Eu acho que o principal é a gente comentar que o comportamento das pessoas mudou de uma maneira geral por conta da IA. Então,
Por exemplo, como a gente pesquisa hoje em dia dentro do Google, dentro da SERP, a gente já mudou essa maneira como é pesquisada. E isso implica em consequências diretas dentro do marketing, porque como a pessoa pergunta, eu preciso mudar todo o meu conteúdo de site, conteúdo de blog, eu preciso adaptar tudo isso. Então, como o comportamento, o computador, como o comportamento do usuário mudou de uma forma geral por conta de IA, tudo dentro do marketing teve uma alteração também, né? Todas as áreas, digo que o marketing tem umas 8 áreas, né? Mídia paga, endomarketing, marketing digital e etc, até 8, e todas essas áreas sofreram um impacto direto, né? Vou dar alguns exemplos reais aqui, tá? Com relação ao buscador e pensando ali na parte de SEO dentro da área do marketing, né? O SEO é o Search Engine Optimization, alguma coisa assim, a sigla, né? Que é exatamente como a gente pergunta as coisas dentro do Google, do Blind, do Bing, enfim, de qualquer buscador. E hoje em dia já tem mais 2 vertentes, que é o GEO, que é como que a gente aparece dentro de uma resposta dentro da IA, e o AO, que a gente aparece como uma resposta direta. Então, hoje a gente não precisa ser só uma empresa, uma marca relevante para aparecer no Google. A gente precisa ter todo um contexto, né? Eu posso gastar milhares de dólares, de reais com mídia paga e aparecer na primeira posição, mas isso não é certeza que eu vou ter ali um clique, né? Porque hoje, até o Google, né, teve que se adaptar à IA, e como aparece ali os resultados dentro da SERP, isso também mudou. Não sei se vocês vão lembrar, sei lá, 1 ano atrás, você buscava qualquer coisa dentro do Google, a primeira resposta ali era o patrocinado. Eram 3 patrocinados e depois vinha ali os primeiros colocados do orgânico. E agora, com a inteligência artificial, já mudou. A primeira resposta que aparece, independente da pergunta, é uma resposta de IA. E aí que entra o GEO e o EO. E o AO, perdão. Se você vai ser citado ali, se você vai ser recomendado por SA. Porque hoje em dia, que nem eu comentei, o comportamento mudou. Tem muita gente que nem já desce, não scrolla a página até o final. Já usa ali a primeira resposta que a IA deu já é o suficiente, né? Então, são essas pequenas mudanças, nesse caso, só comentando ali dentro de pesquisa orgânica dentro de SEO, mas já teve essas mudanças, né, bem fortes por conta de IA dentro do marketing. Deixa eu ver o que mais de impacto. Agora, sem falar um pouco de mercado, contando um pouco de experiências pessoais, né, a IA, eu tive um aha moment, né, digamos assim, quando eu comecei a usar o Claude, agora aqui na Starsoft, e foi quando eu gerei o meu primeiro dashboard. Gente, até então o ChatGPT, que carinhosamente a gente chama de Scarlett dentro da empresa, a gente dá nome de pessoas, né, para as IAs, ali era o básico do básico, né, a gente começa melhorando o e-mail, a gente começa criando uma cadência de automação, criando ideias de gatilho, sugestão de mensagem, tudo isso. E aí o Claude, obviamente, tem uma capacidade cognitiva muito melhor do que do ChatGPT, e aí ele gera o dashboard e ainda faz análise, dá tendências, traz recomendações para melhoria de campanha, então é maravilhoso. Então, quando eu consegui gerar esse primeiro dashboard, foi o meu aha moment, que eu falei, meu Deus do céu, tipo quando a gente dirige hoje sem Waze, como que a gente chegava, sei lá, numa fazenda, no meio do mato, com o mapa atrás do convite da festa, que eu frequentava a rave na juventude, era assim, era um... Ai, como é que era? Um portfólio, assim, né? Um flyer. À frente, né? À frente a data, o horário e atrás um mapinha bem simples. Aquele mapinha que foi feito no Paint, né? Exatamente. A minha esposa fala, como é que você iria sobreviver sem o Waze? Porque, cara, eu não consigo. Você sabe, eu tenho problema com direita e esquerda. Sim, Eu me confundo. Então eu fico, gente, como? Na minha área do cérebro, eu não conseguiria voltar a usar, né? Eu não sei se vocês pegaram aquela fase aquele livreto de mapas, né, que tinha. Acabava a rua aqui, você ia até a página 48A para começar a página. 4 rodas, isso, isso. Ai, olha, gente, desculpa, quando eu falei do devaneio, é isso, eu comecei a falar disso Carol, e perdi o fio da você meada. tá em casa, tá? eu sou um TDAH assim, nível, eu começo falando de abóbora, acabo em abacate, é isso, relaxa. Enfim, Nós estamos aqui para isso. Aí, nessas áreas do marketing, né, que já tem essa diferença de IA. E aí, eu ia comentar de experiência e do meu aha moment, que foi dentro do Claude, criando esse dashboard. Aí eu vou contar só um pouquinho o que aconteceu, né, desse dashboard, porque foi o meu olho brilhando com essa ferramenta. Eu tinha um pouco de receio, porque eu sempre fui muito adepta do ChatGPT, e qualquer mudança eu ficava, mas será que é tão boa quanto o ChatGPT? Já acostumei tanto, já subi tanta base de conhecimento aqui, que ele já entendeu minha persona, já entendeu meu tom de voz, então tudo que eu peço, obviamente, com
um prompt muito bem brifado, E já muito tinham suas bem memórias lá também, detalhado, né? exatamente. A gente sobe apresentação, documentação técnica, né? Porque SaaS tem muita coisa, né, para ajudar a construir documento de suporte, depois quebrar isso em vídeos, mas enfim. Aí comecei a usar o Claude, construí esse primeiro dashboard e era uma campanha interna, né? Era uma campanha de indicação, inclusive, né, falando aí um pouco de geração de demanda interna. Chamava a campanha Missão Quase Impossível, que era uma campanha interna com todos os colaboradores para indicar serviços que a gente prestava para os clientes internos, obviamente. Uma pessoa identificou ali num bate-papo, num suporte, ou numa reunião de passagem de bastão, uma reunião de onboarding, que aquele cliente específico está com dificuldade de fazer um envio específico de reforma tributária ou de um envio específico dentro do RH, e aí sugeria fazer uma consultoria ou ter um acompanhamento técnico mais próximo. E aí isso gerava uma indicação, que depois a gente liberava um voucher para, né, para recompensar o colaborador tudo pela indicação. E aí tinha muitas variáveis essa campanha. Então tinha colaboradores por área, aí tinha a área do suporte, a área de implantação e a área de onboarding. Aí a gente trabalhou dentro do RH e dentro do RP, então tinha muitas variáveis. Então, para colocar tudo isso dentro de um Excel, né, que tudo antes era Excel, eu acho que eu demorei o primeiro dashboard que eu criei em torno de 2 dias, 100% focado, mas assim, 8, 9 horas, 10 horas para construir esse Excel inicial. E o Excel, assim, não era tudo integrado, então a gente tinha que fazer o upload das informações atualizadas para depois atualizar o Excel. E, querendo ou não, era trabalhoso. E a gente tem a sprint semanal, né, que é apresentada, normalmente agora é sprint semanal, mas é de 15 em 15 dias, tá? A gente precisa tirar esse semanal. E aí, quando a gente criou esse dashboard e as atualizações era quase em tempo real, assim, foi o meu, né, o meu aha moment. Só o mic. Isso, chega pertinho dele. Desculpa. E a grande diferença foi quando eu tive que apresentar os resultados para a diretoria e estava tudo dentro do mesmo dashboard, com abas ali, né, do do que a gente foi feito, que foi feito antes da campanha, né, para chegar nesse nome, para chegar nessa sequência de e-mails, para chegar nessa quantidade de e-mails. Aí depois a gente conseguia fazer toda a análise comparativo por mês, né? Por que esse mês a gente teve mais indicações que o mês anterior, por exemplo? Porque aqui a entrega da DIRF, por exemplo, estava mais próxima. Então, a gente conseguiu ter mais indicações nesse período. Por que a área de suporte começou a indicar mais do que a área de implementação, por exemplo? Que, teoricamente, implementação era para, né, ter esse feeling um pouco mais e conseguir fazer mais. Aí a gente conseguiu ter esses insights e essas análises a partir do Claude, né? Porque além de tabular todos esses dados, de unificar, ele dá, que nem eu comentei, essas sugestões de melhoria, né? Então, também para apresentar isso depois para a diretoria foi maravilhoso, estava tudo dentro do mesmo dashboard já, depois mostra o ROI, tudo que saiu de voucher, quanto que a gente gastou. Aí depois, né, depois que a campanha finalizou, muita coisa a gente, assim, validou como uma indicação, porque foi um orçamento enviado, por exemplo. Aí depois, um mês depois, 3 meses depois, a gente teve que fazer a atualização. E esse orçamento que foi enviado, gerou venda, não gerou, foi perdido, por que foi perdido? E aí tudo isso também, depois a gente criou uma aba extra, tipo pós-campanha, sabe? Para manter tudo atualizado e centralizado no mesmo dashboard. Então, esse dashboard inicial dessa campanha foi a entrada do Claude dentro da Starsoft, né? Inclusive foi o meu analista que apresentou, porque, né, que nem eu comentei, eu estava um pouco cética, inclusive eu vou mandar um oi, Matheus. Matheus. Ele foi insistente em trazer essa nova IA para a gente, e aí, depois que ele trouxe, todo mundo começou a usar, todos são adeptos, e o meu diretor, né, que é o Rafael Cabral, ele sempre foi super adepto, então, poxa, vamos começar a testar na versão gratuita, tá funcionando, ele já liberou a gente fazer a contratação do plano, né, do primeiro plano, e aí agora é a briga pelos créditos, né, porque hoje em dia eu tenho vontade deu 3h45 da tarde, acabou meus créditos do Claude, eu já não quero mais trabalhar, não sei mais como trabalhar sem o Claude, que realmente a gente usa para tudo, e a gente tem projeto compartilhado, e aí a gente tem que só fazer esse equilíbrio por conta dos Eu ia te créditos. perguntar, exatamente o que eu ia te perguntar depois, eu acho que você já falou um pouco. Muito. Lá no Starsoft,
Existe, então, esse incentivo ao uso do IA, que Sim, vem de cima, vem da sim, liderança e sim, tal? sim. O Rafael, ele normalmente ele traz as ideias de tecnologias, ele fica olhando muito portal fora, né? Ele sempre traz novas ideias e sempre aberto a qualquer sugestão que a gente traz. Então, essa do Claude, quando ele viu o dashboard inicial da campanha dele, opa, peraí, Tem coisa vamos, aqui. tem coisa. E a gente, assim, o tempo que a gente economizou foi absurdo. E aí, desse dashboard inicial, a gente criou o dashboard que a gente apresenta a nossa sprint semanal, né? Que aí tem toda semana, né? Agora 15 em 15 dias com o Rafael, que a gente faz apresentação de performance de todas as áreas do marketing, geração de demanda, branding, site, e-mail marketing, newsletter, tudo relacionado dentro do marketing está unificado nesse dashboard. E aí a gente faz a apresentação semanal. E aí a gente acabou criando um projeto, aí a gente, né, começamos a aprofundar um pouco mais o uso dentro do Claude, porque até então o começo era que nem ChatGPT, melhora esse e-mail, né, me Uhum. ajuda a criar uma cadência com isso, com isso, com isso. E aí a gente criou esse projeto, compartilhado com toda a equipe de marketing, e um dia, 2 dias antes da nossa reunião, cada um vai lá, acessa o projeto, atualiza a aba que é responsável, né? E aí no dia da reunião, baixa o HTML, abre, apresenta para a diretoria, 100%. E aí a gente faz normalmente, né? Atualização dos dados. Um ponto que eu descobri, inclusive faz pouco tempo, com essa briga agora com os créditos de Claude, né? Que é uma briga lá dentro. Quando a gente fazia a integração do Claude direto com as ferramentas de marketing que a gente usa, que acho que a gente usa umas 12, 13 diferentes, uma para mídia paga, uma para e-mail marketing, uma para automação, e a integração direta consumia mais créditos. Então, a gente, né, desativou essas integrações e agora estamos fazendo o teste de fato, baixar um Excel, uma planilha desses 12, 13 programas e sobe o Excel no Claude. Isso diminuiu um pouco o uso dos créditos, pode ser só uma percepção errada, mas estamos fazendo testes para ver se isso ajuda a não equilibrar ali o Você nosso... falou que vocês estão usando lá o primeiro plano de $20? Não, Então, acho que é o Pro de Enterprise tem um Max, vocês é devem o estar no... Team, acho que é o Team. Ah, tá, vocês estão usando o Team mesmo, tá. Acho que é o de time, acho que era Tá, esse mesmo. Não me massa. recordo. O negócio que eu fiquei curioso é quando você fala, na sua primeira fala, né? Quando você fala do SEO, GO e o AO, AO, né? GO, SEO. Que é as siglas, né? Um que é só para search, né? O outro que é Isso. para o G de generativo, que é para aparecer nas IAs generativas, e o A de answer, né? É, isso dá De perguntas, respostas, né? isso. E tanto o GO quanto o AO, né? Eles são novas técnicas que você precisa colocar no site e Sim, tal, né? sim. E como foi isso lá? Porque assim, a gente aplica isso em cliente também, a gente aplica no nosso próprio site, né? Então, as técnicas ali. é, Tem gente que é cético, mas assim, o cético ele é cético até com SEO, né? Porque o vender SEO e qualquer uma dessas siglas, né? Ele é mais complicado porque você não tem um resultado a curto prazo, Exato. né? É E 12, a 18 pessoa, meses. então, a pessoa não tem paciência. Só que a gente teve a felicidade, né, em 2 meses a gente começar a ter resultado em uma página específica. Então já vieram três leads bons, Olha. porque a gente conseguiu ranquear cloud para empresas. Então a gente Tá. está ali, é a primeira ou a segunda página, e é um texto denso que a gente No escreveu. orgânico, né? No orgânico. Tá. Isso esse não tem mídia paga. E embora a pessoa consiga ver lá a resposta da IA, não é o suficiente para a dúvida dela, Tá. porque ela quer, pelo menos os que chegaram para a gente, são pessoas que usam só o ChatGPT como alternativa ao Google, né, e para Vamos fazer uma explorar. coisinha ou outra. Aí tem tanta gente falando de cloud, tanta gente falando de IA, que a pessoa fala, pô, eu acho que preciso para minha empresa e tal, e para a gente está sendo muito bom, né, mas no geral, quem está assistindo a gente, o empresário, é muito difícil você conseguir mostrar para essa pessoa o Sim. valor dessas técnicas, né? E o tempo que precisa, né? Porque, não, tá aparecendo no Google ainda, né? Eu coloco aqui, não tá ainda, tá? Não é fácil. Eu queria só que essa sua visão, né? De Não. como... Porque, assim, em algum momento você começou um blog do zero, né? Que você teve Sim. que falar para o pessoal, a gente precisa de um blog, a gente precisa ter conteúdo aqui. Qual que é a cadência de conteúdo que você faz? Como que você faz a pesquisa, por exemplo? Não, legal. E Legal como a você... IA tá te ajudando Sim, também, né? achei legal que você trouxe esse tópico, porque inclusive nesse momento agora, eu estou na Starsoft, mas a gente está em vias de lançar uma nova marca.
né? Então, vai ser um novo site, vai ser um novo blog. Então, eu estou vivenciando, experienciando isso agora, né? Então, inclusive, que nem eu estava comentando dos dashboards, já tem indicadores relacionados à IA que a gente já tem que apresentar no relatório semanal. Por exemplo, quantas recomendações apareceu de uma keyword específica que a gente está trabalhando no SEO, quantas vezes ela foi recomendada e quantas vezes ela apareceu como parte da resposta de uma inteligência artificial, porque tem a diferença, você aparecer como uma resposta ou você ser a parte de uma resposta. De repente é uma pergunta muito ampla, e a IA ela não vai te dar uma resposta rápida, ela vai precisar, né, buscar informação em diversos sites, em diversos links, compilar uma resposta para dar uma resposta ali no primeiro lugar. Então, essa é o diferencial disso agora. E aí, como a gente agora está, né, vendo o lançamento de novo site, de novo blog, então tem diversas otimizações que a gente precisa fazer agora dentro do site para aparecer como uma recomendação dentro de IA, né? Então, por exemplo, como a gente nomeia uma imagem, né, tem que estar de acordo com uma linguagem que a IA vai conseguir ler, a imagem tem que bater com o conteúdo. Uma coisa muito forte que entrou agora, no final, normalmente, de conteúdo de blog, tem a FAQ, né, as perguntas mais frequentes. E a IA costuma puxar muito essas FAQ para dar o resultado lá em cima. Então, a gente teve que enriquecer todos os conteúdos antigos, incluindo essas FAQ, e aí usando inteligência artificial para entender. Obviamente, a gente sobe ali o perfil da nossa persona, do ICP que a gente quer atingir, né, para ele não dar uma informação generalista. E aí, com base nessa base de conhecimento que a gente sobe, ele dá ali o direcionamento de, eu preciso, o meu sistema vamos supor, tributário e fiscal. Então, tem lá as principais palavras que eu vou trabalhar: reforma tributária, IBS, CBS, ICS, e todos os S's da vida que estão mudando agora com a reforma. E aí, a gente usa a inteligência artificial para dar as versões de como isso é buscado dentro da SERP do Google ali. E aí, a gente tem que colocar isso dentro do texto, no título, num parágrafo, no decorrer do parágrafo, exatamente como é perguntado, a gente aplica a resposta dentro do texto. É mais ou menos isso. Fora outras otimizações, né? Que aí eu acho que talvez um especialista de SEO teria mais a acrescentar, mas o básico é isso. A mesma coisa que pergunta, né? Como o comportamento do usuário mudou ao perguntar dentro da SERP do Google, a gente também precisa adaptar isso dentro dos conteúdos de site e de blog, né? Então, tem bastante otimização que a gente tem que fazer agora. E a curiosidade, esse acompanhamento que você faz da menção da palavra que você falou, você usa o quê? Tipo, o SEMrush? A gente usa o SEMrush. SEMrush, tá. Aí, a gente tinha integração direta com o SEMrush para puxar essas informações, aí a gente acabou só, né, cortando para ver essa questão de créditos, mas a gente faz a integração e ele puxava direto, né? A gente sobe ali uma planilha com as keywords que a gente vai trabalhar e ele faz a análise. Aí a gente, né, cria ali um prompt para criar um agente, olha, com essa lista aqui de palavra-chave, eu quero que você passe a performance semanalmente para mim e me envia por e-mail, né? Aí a gente consegue fazer isso. Entendi. E, Carol, a questão de redução de... Não vou falar redução, porque eu não sei como é que é a estrutura lá da Starsoft, mas vou usar a gente de exemplo aqui, né? Então, a gente há muitos anos atrás, né? Que antes a gente tinha um designer, a gente tinha... Você lembra que tinha um montador também, né? O cara que montava o CSS. Estou falando muitos anos atrás. Montador? Lá a gente chamava de montador. O que ele É fazia? quase uma mecânica, né? Tinha um cara que fazia no Photoshop o layout. Estou falando muitos anos atrás, gente. Aí entregava para o cara que transformava aquilo no... Fazia o front, né? Entendi. Ele Transformava chamava como montador? Lá dentro chamava de montador. Entendi. Podia virar Era tipo isso. um funileiro, né? Isso, Alguma coisa assim. quase isso. Ele virava isso mesmo. Não, E assim, a gente saiu de um... Em outro lugar a gente falava que era a pessoa que fazia o recorte, né? É, Ela pegava o que estava no Photoshop e transformava em CSS, enfim, a versão estática ali, né? Para depois o dev vir e deixar tudo dinâmico. Então a gente teve esse, né, era muito inchado e tal, era o que precisava na época, que a tecnologia permitia. Hoje, como é que vocês estão trabalhando nisso? Assim, você sentiu essa redução já? Vocês já estão trabalhando assim, no site hoje, vocês fazem 100% com IA e a galera só valida? Como é que está sendo isso? Acho que isso é um ponto, né, a deixar bem claro que a IA não está substituindo as pessoas do time de marketing, né? Mas muito legal que você trouxe isso. O novo site que a gente vai lançar o mês que vem, ele foi todo construído dentro do Lovable, tá? Que é uma ferramenta de prototipação, né, de MVP, não sei se vocês conhecem, para criação de site. Usei muito. Gente criou o site todo inteligência artificial, que é dentro da raiz do Lovable. Então, hoje em dia, antigamente que a gente demorava, sei lá, 2, 3 meses até fechar um layout de site, né? Que você tem a ideia,
passo o briefing pro designer, ele monta ali, sei lá, 2, 3 meses dos Vai e milhares de volta, né? ajustes, né? E agora com o Lovable, primeiro que a gente, assim, para definir, para criar a identidade visual da nova marca, a gente usou também o apoio de inteligência artificial. Óbvio, tem total o toque humano, né, da parte criativa e tudo mais, mas eu acho que a IA, ela deu, assim, expandir um pouco os caminhos de experimentações. Preciso criar um novo logo e esse é o nome está registrado, então esse é o nome. Então, como que eu vou criar um logo com isso? Aí com a inteligência artificial, eu quero com uma setinha, eu quero com a cor assim, com a cor assada, eu consigo ter mais, né, caminhos para criar essa ideia de logo que eu queria, né, essa ideia de posicionamento, essa ideia de valores e tudo mais, e eu consigo criar um briefing muito mais assertivo para, de fato, mandar para o designer depois criar o logo, né, em vetor, tudo bonitinho, do jeito que eu queria, mas com um briefing muito mais acertado, que eu já fiz milhares de testes na IA. Mas voltando, perdão, à questão do site, todo site novo, nós que fizemos. Então, eu acho que a IA trouxe essa vantagem também da gente fazer 100% parte da criação do novo produto, né? Porque todo o protótipo que a gente criou do site foi na inteligência artificial que tem dentro do Lovable, né? Então, eu quero essas cores, eu quero esse texto a gente criou, né? Cria nós e depois a gente dá o tapa no Claude. Mas tudo foi feito por nós dentro do Lovable e depois a gente só baixa ali o projeto, encaminhamos para uma agência que está fazendo só ali a parte de desenvolvimento. E um ponto bem legal, que acho que foi até o motivador, é a questão de valores, né? Porque se a gente fizemos orçamentos com agências para criar o site do zero, né? Sem a gente entregar protótipos, sem entregar nada. E com essa agência que a gente acabou fechando só para fazer a questão ali do código, né? Do HTML, a gente pagou 3 vezes menos do que o que a gente orçou a princípio para uma agência fazer de ponta a ponta o site. Então, isso, na verdade, é um ponto bem legal desse novo produto, dessa nova marca que a gente vai lançar, que, assim, nós que fizemos o site, né? Eles estão E é meio colocando no ar. satisfatório, né? Tipo, só depende de mim, né? Não depende mais de ninguém, não tem mais o vai e vem das coisas. Né? Você tá falando do Lovable, usei o Lovable muito tempo, assim, gostava muito, deixei bons dinheiros lá, mas, cara, o Cloud hoje eu não tenho necessidade nenhuma de usar Lovable. Lovable. Você não precisa mais do Lovable. Você não precisa mais. Porque, cara, tem skills hoje para design que são muito boas. E você consegue complementar skill para dar a sua cara ali, né? Então, hoje as coisas que a gente faz, assim, o valor, a gente está vendo de um momento de transição, né? Então, eu venho desse tipo de trabalho, de desenvolvimento de site, desde lá de 2014, sabe? Na desenvolvimento e tal direto. Chegou um momento, assim, quando a gente começou a trabalhar com IA, assim, no comecinho, assim, a gente brinca que, sei lá, liberaram meia-noite e a gente já estava contratando o GPT ali, sabe? Então, chegou um momento que eu falei, cara, eu preciso me mexer, porque isso vai acabar, né? Então, hoje, o grande valor do nosso trabalho está em toda essa parte depois. CEO, DO e tudo isso que vem depois, esse aí que está o valor. Porque por mais que a IA ajude, o cara precisa saber o que ele está fazendo para ele fazer com IA, né? Então, não é só ele falar, aplica SEO nesse site. Não adianta, vai dar ruim. Então, assim, o nosso trabalho mudou completamente, assim, o trabalho da agência mudou completamente e o valor mudou também. Então, o que tinha o valor antes era a produção, né? Você pegar a mão na massa, o design pegar e fazer. O que a gente não abandonou na Hive é a parte conceitual do negócio. E isso a gente acredita que tem muito valor ainda, sabe? Então, a gente não abandonou o design conceitual, o trabalho conceitual, o processo e tal. E a gente não algumas coisas a gente ainda não entrega para IA. A gente faz questão de ficar em casa. Importante. Sim. O que eu quero pedir para você comentar é que eu não sei o termo técnico, tá? Quando você manda pro cloud e tem tipo um arquivo que fala quais são as cores da marca, o logo. Manual de identidade. Não é manual de identidade. Manual de marca? Acho que é um outro Style nome, né? Guide. Acho que é Style Guide. Tá. Então ele manda. Então, por isso que a gente abandonou o Lovable. A gente fez um aulão, a gente tem um aulão no YouTube, que a gente pega o site do zero até o site no ar. Então, deu 1h30, né? 1h40, só que a gente ficou o dia inteiro gravando, né? Que depois a gente foi cortando e tal, porque a gente falou o seguinte, vamos gravar sem roteiro, tá? A gente gosta de fazer as coisas sem roteiro, a gente, né? E aí, deu erro em coisa que eu queria fazer não deu tanto certo e tal, e depois a gente editou, ficou 1h40. Só que
Esse vídeo tem o quê? 4 meses? Foi esse ano que a gente gravou. É. Foi esse ano. Então lá a gente fala do Lovable, né? Depois ensina a pessoa a usar o cursor, que é a ideia de desenvolvimento, né? Na época a gente nem batia no cloud ainda, nem usava tanto, né? E depois a gente faz o deploy, coloca o site no Cloudflare, então ensina a pessoa a registrar o domínio. Então, assim, Legal. uma pessoa que tem uma floricultura e quer ter um site, se assistir o nosso vídeo, no dia seguinte ela tem um site, tá? Só que hoje, se a gente fosse fazer uma V2 desse vídeo, a gente ia cortar muito caminho, porque assim, o Cloud, ele faz até o deploy na Cloudflare, se você configurar. O Gabriel, ele não dá nem mais git push no Git. Ele fala assim, ó, faz um push aí. Comenta aí pra mim, cara. Exato, desse jeito. Não, e o meu Cloud, ele tem uma memória já que tô me preocupando, porque eu falo com ele como um brother. Então, esses dias eu tava fazendo um projeto e falei com ele, faz aquele deploy gostosinho pra mim. Deixei, ele foi e fez. Aí no dia seguinte eu pedi pra ele fazer alguma coisa. Ele falou, Gabriel, já tô preparando isso do jeito que você gosta, bem gostosinho. Eu falei, caraca, vergonha. É sensacional isso, né? Só um devaneio, não sei, na época do ChatGPT eu vi às vezes eu entro no TikTok e caio no Void e fico horas ali. E aí o cara que fez um chicotinho pro ChatGPT, não sei se já chegaram a ver isso. Não foi isso que eu pedi! Você escreveu errado! E aí agora fizeram esse chicotinho pro Cloud também, né? Mas é muito legal essa imersão das pessoas em geral usando inteligência artificial. Só um outro devaneio aqui. Eu moro em prédio e o meu condomínio são 6 torres. E a gente tem os famosos grupos de WhatsApp do condomínio. E o que tem ali de a tia que vende o pastel, a tia do bolo, o tio que é o marido de aluguel, que monta a arte do trabalho no ChatGPT. É nítido, que são todos parecidos, você sabe, né? Que tem aquela mesma carinha, meio animação, meio 2D, assim, mas todo mundo já está usando a inteligência artificial para divulgar, né? Então, isso é bem legal. Já vi até no Eletromídia ali, né, do elevador, uma técnica de internet que fica ali de plantão, né? Caso você queira mudar a sua internet de casa, e aí a divulgação dela era do ChatGPT, bem característico, né? Com a foto da pessoa na lateral, as shapes embaixo, mas enfim. Isso é um ponto, aliás, né? Já emendando um outro assunto. Que eu acho que isso é também um dos perigos, né, que a inteligência artificial acho que pode trazer, essa coisa tudo meio padronizada, que você bate o olho, ainda mais que a gente que é do meio, que trabalha com isso todo dia, você bate o olho, você sabe que foi feita em inteligência artificial, que nem assim, eu trabalho com rede social, fico no LinkedIn quase todo dia, o dia inteiro, né, e o que aparece de arte, de redes, né, feito ali em inteligência artificial, hoje em dia não passa ali uma ideia de muito profissional. Não é que não é uma pessoa profissional, mas. Meio feio nas coxas, assim, né? Mas você sabe que eu tenho um conflito com isso aí, tá? Um pouco de conflito, principalmente relacionado às redes sociais. Porque é aquele caso de, eu passo 6 horas editando meu vídeo, 200 views, né? A galera fala muito isso, né? E morreu em um dia. E morreu em um dia. Então, hoje eu estimulo um pouco, por exemplo, o Bruno. O que a gente fez? A gente criou 10, 12 padrões de layout para um cliente X, tá? Estou falando especificamente para o Instagram. Tá? Então, a gente criou ali 10, 12 padrões de layout e a gente replica esses layouts com IA. Tá? Então, a gente tem até um sistema, depois eu vou te apresentar em off lá o Trout, que a gente consegue subir as referências e a partir dessa referência ele vai criando, sabe? Então, até aí eu acho ok, porque é um trabalho, principalmente o cara está começando a movimentar o Instagram dele, é ingrato o cara colocar um design ali, um trabalho de 1, 2, 3 horas, né, para fazer o trabalho ali. Por outro lado, tem posts que devem ser estratégicos, que aí eu já falo, cara, vai colocar dinheiro nisso? Então coloca mais tempo nisso, né? O cara vai impulsionar, o cara vai fazer, aí não dá pra gente largar na mão da IA pra fazer. Né? Inclusive teve o Rafael aqui, a gente tava falando sobre isso, né? LinkedIn, você tá falando sobre não só imagem, mas texto de IA. Cara, eu tenho muita preguiça do LinkedIn por isso. Eu quero ler alguma coisa de verdade, sabe? Eu quero ler o que essa pessoa pensa. Aí eu tô lendo o texto do cara e eu começo estranho. Aí começa os travessão, né? Falei, não quero mais ler esse cara. Não, mentira que tá aqui. Pode não ser, entendeu? Mas o cara tratou mal a IA. É o travessão e o espero que esteja bem. Que a gente bate o olho e sabe. É IA. Tem outra que é clássica, isso vai virar o jogo. Não, O jogo virou. A estrutura de texto tá muito batida, né?
Eu acho que dá para usar ainda, eu uso muito, mas assim, quando eu escrevo pro LinkedIn com IA, eu uso ela para ajustar meu texto só. Então, Exato. assim, eu pego a tese que eu quero escrever, sobre o que eu quero escrever, eu falo a minha opinião, eu escrevo do meu jeito, tá? Meu jeito é esse aqui, escrevi meus pontos que eu defendo e tal. Aí, pô, precisa ter um gancho legal lá no começo, não sei o que tal. Então ela escreve, aí eu leio e falo, tá bom, se eu passasse umas 3 horas, talvez ia ficar mais ou menos desse jeito, aí eu aceito. Aham. Agora, se ela usa uma palavra que eu nunca ia escrever, eu já apago a palavra. Outro dia ela escreveu uma palavra lá que eu nem sabia o que significava. Entendeu? Eu falei, como que eu vou deixar isso no Não tem texto como. se eu nem sei o que Se alguém me significa, perguntar, entendeu? ferrou. O Entendeu? que eu fiz, que um teste foi bem legal, que eu escrevo muito, né? Então, eu gosto de escrever. Então, eu peguei assim, 15, 20 textos meus. Falei, cara, esse é minha forma de escrever. Cara, o resultado foi muito legal. Porque ela realmente entendeu as minhas paradas, onde eu paro a frase, sabe? Onde Sim. é a minha forma de se expressar em algum momento e tal. Ficou legal. Mas se eu soltar, ela inventa umas coisas também, assim, que Não tem jeito. ela vai Você embora. subiu quantos textos para ele captar, 15, assim, 20 os 15, textos. É 20 porque eu fiz textos? várias vezes isso até chegar num ponto, Legal. é, mas foi mais ou menos isso. Subi tudo de uma vez e fui, sabe, montando isso com ela e tal. Até que ela começa a entregar textos mais parecidos com o meu tom, Seu assim. perfil, legal. É, A ideia é isso, né? A gente vai ter que treinar, né? né? Ah, Mas eu faço exatamente o que o Fred faz, tá? Eu inicio uma conversa, aí como ela já sabe como eu escrevo, eu vou bem despretensioso assim, escrevendo, formatei ali a ideia inicial e ela formata do meu jeito agora. E aí eu fiz uma skill pra mim, não usa travessão, esses travessões, não usa isso, não usa aquilo, porque, cara, me mata. Às vezes é o que o cara tá falando ali, é ele mesmo, sabe? Mas tem essa dúvida de não ser, sabe? é. Então eu acho super chato. E Desculpa. Não, só um complemento que é exatamente isso. Se a IA não vai recomendar se identificar que o texto foi 100% escrito por uma IA. E hoje Uhum. em dia é o contexto que a IA vai considerar mais. Que nem eu comentei. Você está em primeiro lugar no SEO, não é garantia de você ter o clique, você gastar milhares e aparecer no primeiro lugar do pago também não é certeza do clique, né? Então, o foco é focar na inteligência artificial. Acho que daqui a alguns anos eu não acho que o SEO vai morrer, mas eu acho que a gente vai ter que começar a escrever para as pessoas, para o Google e para a inteligência artificial. Não sei se terão Já ser. tá, Já estamos, já né? Não estamos sei se fazendo seria isso. conteúdos diferentes para essas pessoas, né? Personas diferentes, ou tentar colocar tudo isso dentro do mesmo conteúdo, mas. E é um caminho difícil, né, que tá acontecendo nas redes sociais. Eu tava vendo o tanto que tá aumentando o número de vídeos assistidos, de views, de vídeos com IA, de pessoas. Então as IAs estão melhorando a ponto de a gente ficar com dificuldade de saber se é o cara, Sim. sou eu que tô ali fazendo. Eu vi alguns, Fred, assim, impressionantes, assim, sabe? E, cara, quem que a gente vai estar assistindo daqui a pouco? Sabe? Porque eu ainda sou tradicional a esse ponto do esforço. Sim. Tem uma galera que fala de IA, eu esqueci o canal deles aqui, divulgaria sem problema, eu acho legal. Que é um japonesinho, uma O moça casal loura. lá, É o casal. esqueci. É legal. Mestres da IA, uma coisa É assim. legal o conteúdo deles e tal. Maestros da Maestros da IA. Isso aí. Eles estão fazendo conteúdo assim. Me parece que assim, eles ficaram longe na mesa, saca? Bem longe assim, e estão falando, tá legal, porque não queria ver eles, né? É o conteúdo que eles estão colocando em volta. E agora, vídeos parece que são mais trabalhados, tem algo promocional, parece que são eles fazendo e tal. Então é legal, sabe, assim, que eles estão consumindo a informação mesmo Sim. deles, não eles, enfim. Mas tem casos que o cara tá contando um caso, tá contando uma experiência de vida, pô, aparece no seu vídeo, cara. Porra, não dá, né? É verdade. Um negócio interessante, só para comentar, por exemplo, você deve usar o WordPress lá, né? O WordPress pra gente, a gente fala que é uma coisa que precisa ser desinventada, né? Precisa jogar uma bomba, que o WordPress, assim, é um negócio... Enfim, toda vez que chega um cliente pra gente, eu quero reescrever o WordPress, o que o pessoal fala? Não é reescrever. Eu quero Me- alguma coisa com o WordPress. A gente fala assim, não, a gente não atende WordPress, porque não tem como, né? Porque se o blog da pessoa já está há muito tempo, vai ser uma gambiarra atrás da outra, plugin atrás do outro e tal. Então, o nosso site, por exemplo, ele é um projeto, né, ele é todo estático, ele não é dinâmico. Então, tudo que a gente escreve, existe uma página HTML, né, Tá. ele está lá, e aí, por estar dentro do Claude,
hora que a gente pede para fazer ligações de página, fazer a linkagem interna, como ele já tem todas as páginas, todo o contexto, ele já consegue fazer todas as ligações baseado naquilo que a gente escreveu. Que legal. Então a gente tem o texto, a gente tem o FAQ embaixo tem os conteúdos relacionados, que não é a gente precisa ficar selecionando. Fala assim, ó, acha aí. Então aí ele pega newsletter, que a gente escreve no LinkedIn e põe no site. Ele pega, vai começar a colocar o da Comé, que a gente não subiu ainda, que ele vai começar a colocar. Tá. Então o nosso conteúdo ele fica mais rico e complementar. Entendeu? Que legal, eu não É. sabia que dava para fazer esse tipo de A ligação. gente partiu por isso. Então, assim, as páginas. A home é de um jeito, as nossas páginas de serviço são de outro layout, né? As coisas que a gente tem 3 cores, basicamente, né? São aquelas 3 cores ali: o amarelo, o preto e o branco. Que o Gabriel vai falar que é o amarelo rouxinol, o branco, não sei o quê, o preto blá blá blá, que para mim é amarelo, preto e branco, né? Tem essas páginas e depois a gente tem os templates dos conteúdos. É só pra você saber, tem essa briga aí. Todo podcast eu vou falar isso. Aham, Não sei pode falar. português. Mas fala o número certo, se for falar o número. O Fred, ele vem da área de programação. Tá. Então eu venho da área de criação. O Fred, ele só sabe 3 cores. É 21. São 7 cores do arco-íris e 3 tons. Então é amarelo, amarelo claro e amarelo escuro. Outra coisa é amarelo mais... Se você colocar 3 tons, vai ser sempre isso, né? Um vai ser mais claro, não sei o quê. Há controvérsias, né, Bruno? Bom, se você veio da área de criação, você sabe o CMYK, o código do RGB, do De Pantone, sabe cor, tudo, de cor, claro. A gente usa o tempo todo. Só um adendo, você comentou, né, de subir, de repente, o guide no Claude para gerar o site e tudo mais. A gente testou isso para gerar post de rede social. E ainda não acertamos o ponto. Acho que a gente tem que subir mais informação. E aí, um outro ponto que eu ia também dizer que foi o segundo aha moment do Claude foi: a gente gerou ali, sei lá, um carrossel para publicar no LinkedIn. Anima esse carrossel para mim, faz um vídeo desse carro. Meu Deus Animal, do ele faz HTML, ele gera um céu! HTML. Ah, animal. Eu tô usando muito. Ah, isso aqui, ó, isso aqui é Cloud é Cloud. HTML. Gente, É porque esse aqui, o que que eu fiz? Eu gerei o HTML, depois gerei o WebM dele para tá, converter em MP4, Tá. que a qualidade fica melhor. tá. Mas tem o outro que tava, hoje o Bruno não colocou ele o Bruno manda de lá e é um HTML que fica rodando aqui. Cara, animal. É. E isso tem usado muito, por exemplo, a gente tem alguns produtos nossos, né? O app que ele falou, a gente tem o Trout, tem o Wising, que são um CRM. Cara, ajuda muito para quando você vai criar alguma instrução, por exemplo, para o usuário. Então, o Cloud que fez o sistema, né? Boa parte dele Sim. foi o Cloud. Então, ele já sabe as animações que ele tem que fazer, o lugar que ele tem que clicar, ele já sabe tudo. Legal. Então, ele cria uma animação do sistema para você, assim, perfeito como instrução, entrega HTML, depois se quiser você converte e tal. É um animal. Animal. Ó, vou falar um possível aha moment, tá? A gente tá gravando aqui o conteúdo, né? Então é um conteúdo denso, de 1h30, tá? A gente precisa fazer corte disso, né? E fazer corte é trabalhoso, né? O Bruno tem que revelar, tal, não sei o quê. Aí eu e o Gabriel conversando, e ele é muito mais intenso no dia do que eu, né? Eu tenho filhos, né? Ele fica mais sossegadinho e ele dorme tarde, né? Então, ele se deixar 3 horas da manhã, ele tá fritando lá, né? Ele fez uma ferramenta que ele dá um vídeo para a ferramenta, esse vídeo é transcrito usando uma IA, que ele pega toda a transcrição, ele gera os momentos que é legal para um São corte de interessantes, até 1 hora, de até 1 minuto, 1 minuto e meio. Aí essa semana que ele fez, ele gera o XML pro Adobe Premiere e ele sobe E lá e o ficou muito corte tá legal. pronto. Assim, antes eu cheguei com IA até no ponto dele editar o vídeo para mim. Tá. Ficou legal. Só que ele consome uma GPU absurda. E ficou legal, assim. Tem um produto ali, tá? Lógico que não é um produto que ele coloca no mercado, mas é um produto pra gente. Produto interno, a gente tem muita coisa interna. Isso. Né? Aí a gente tava eu e o Bruno, falei, cara, vamos tentar fazer isso com o Premiere. Então, a gente criou um prompt tal do que a gente queria e tal. A gente fez uma edição, a gente mesmo, exportou esse XML dessa edição. Ele entregamos para o Cloud, falou, cara, esse é o nosso padrão de edição, babá, falamos do gancho e tal. Então ele identificou os cortes, identificou os melhores momentos, fez o corte do gancho. Aí tem uma partezinha que ele coloca o gancho em preto e branco, já aplica a legenda, coloca a legenda do jeito que a gente quer, chega a parte do restante do vídeo, faz as animações, por exemplo, do app que aparece de vez em quando na cena. A gente gerou algumas trilhas sonoras com Suno, que eu adoro o Suno.
Então eu gerei nossa própria trilha sonora, que é usada em todos os vídeos, assim, colocamos 2 de mistério, 2 fun e 2, não lembro mais, Bruno, 2 normais, assim. Então tudo material nosso, e aí acaba aqui, a gente vai entregar esse vídeo pro Cloud, ele vai fazer, entregar a transcrição, né, pro Cloud, ele vai fazer isso, a gente vai jogar no Premiere. Um corte de um podcast inteiro que o Bruno tá ficando aí um dia para fazer, 2 dias para fazer, Todos os cortes, você diz, né? todos os cortes. Um corte, né? Todos os de- cortes. o- Que a gente faz em média 12, 13, mais ou menos. 12 a 13 cortes. Isso, porque a gente tenta publicar 2 por dia, né? Então, o seu aqui vai ter, sei lá, uns 10 cortes, pelo menos, né? E aí, a gente foi fazer essa contagem de tempo ontem para fazer um inteiro. Meia hora. Gente, não, essa diferença É de absurdo. tempo é gritante, né? Aí Eu já acho foi usando o Premiere. todos Meia hora. os processos, todos, porque nem eu comentei, de lançamento de marca. Primeira vez, 2 anos e meio, dessa vez, 1 ano, com uma equipe menor. Óbvio que hoje em dia a gente é uma equipe menor, mas não estamos substituindo pessoas, a gente tem o apoio de uma agência de marketing terceirizada para alguns pontos, mas para vocês, né, verem a diferença, porque eu tenho isso no repertório, eu demorei 2 anos e meio da primeira vez e dessa vez 1 ano, né, até menos, né. Então, eu acho que o principal ganho ali é tempo, de uma maneira geral, né? Acho que... Deixa eu contar o case que eu tô com muita vontade de contar. Não, mas rapidinho, só deixa eu falar, só complementando isso aí que você fez, que é uma coisa que a gente fala sempre, né? Que é a evolução de processo. Porque assim, Sim. ele chegou no Premiere, mas é a terceira ou quarta versão que ele tenta fazer, né? Ele tentou uma que ficou bom, mas não ficou tão bom, a segunda, não sei o quê, e agora a quarta. E não quer dizer que a gente vai parar aqui, né? Pode ser que em algum momento a gente continue, mas assim, o ponto é, a IA, ela ajuda tanto, né? E possibilita que o Bruno vá fazer outras coisas, né? Porque assim, Sim. fazer corte, pô, é um vídeo que a gente chato. precisa colocar no Reels e no Shorts, no TikTok, né? Que ele morre no dia seguinte. E faz parte desse trabalho chato que eu tava falando, ingrato que eu tava sim. falando. Porque Então, assim, a cada 100 vídeos, se um viralizar, por exemplo, ó, eu não sei quantos vídeos a gente já fez, tá? A gente tá indo pro 11º episódio, se a gente fizer uma conta de 10 por episódio, a gente tá com mais 100 vídeos. Teve um que viralizou até agora. Nossa. Um só. O resto tem ali no Instagram, no Shorts tem uma visualização, outra, mas só um explodiu, por enquanto. Mas, entendeu? cara, é um bom número, assim, para as redes sociais de hoje, porque eu tava vendo a pesquisa sobre isso, esses caras grandes da internet, quantos vídeos eles precisaram fazer para viralizar um. É isso, 100 vídeos. É porque eles publicam tanto É muita coisa. que... E a inteligência artificial, a rede social exige essa constância hoje em Sim, dia, né? sim. Por exemplo, LinkedIn, que antes era uma coisa, sei lá, 2, 3 anos atrás, uma publicação por mês no perfil corporativo, depois um por semana. Hoje em dia você pede recomendação de quantas publicações, um dia sim, um dia não, no LinkedIn. Pois é. É. Eu escrevo Deus. todo dia. Eu só dei mancada no feriado, né? Semana retrasada, deu alguma coisa no feriado, aí me desestabilizou o feriado e tal, mas antes eu tava escrevendo desde o começo do ano todo dia. 5 dias por semana eu tava escrevendo. Um dia que você não faz, seu alcance já cai, a penalização é dura. Então, esse é um A gente vira empregado dos caras às Sim, vezes, né? sim. Eu ia falar do case do WhatsApp. É muito legal, Cara, pô. é um negócio legal também que foi uma tentativa recente que eu tava brincando, porque o que acontece? Tem clientes que o Fred trabalha mais, então coisas mais técnicas assim, de aplicação de automação e tal, ele mergulha. Tem clientes que é de uma outra vertente que eu trabalho sozinho com eles, né? Sozinho com a turma, né? Então cada um tem sua turma dependendo. Tem clientes que a gente trabalha junto no cliente. Então, nas Tem mentorias. etapas, né? Tem hora que é sim, mais o Gabriel, tem hora que sou mais eu, né? Então, não tem como a gente ficar acompanhando o tempo todo o que está rolando no outro cliente ali e tal. Então, o que eu fiz foi, a gente criou pegamos um número do WhatsApp, usando a API não oficial com Evolution API e tal. A gente só colocou um número dentro de um grupo com cliente que tem os pedidos, onde a gente combina sempre de criar um grupo do WhatsApp, a gente trocando ideia ali, que é meio assíncrono, mas a gente consegue ir batendo papo. E colocou esse assistente lá dentro, esse número lá dentro, e ele fica consumindo toda essa conversa do grupo, mandando em tempo real, hoje foi esse pedido, tem essas pendências, tudo lendo as conversas. Cara, é uma mão na roda tão grande pra gente que a gente consegue ver o que cada um tá fazendo, não deixar nada passar, né? Porque, cara, tem um dia
É muito grupo, né? Nossa, é de muita manhã tinha interrupção, 200 mensagens. é Eu falei, muito- não é E possível. não tem jeito, você vai falar para o cliente, ó, não, você só vai usar o Slack aqui, me coloca no Slack da sua empresa, ou isso aqui Ah, no Discord, cada um tem um jeito de comunicar, né, que a gente chegou à conclusão que pro que a gente atende, o WhatsApp funciona, que a galera tá sem lá, tal, problema. né, e não dá para ficar forçando, né? Então, eu criei esse painel que vai centralizando as informações. Agora, eu estou fazendo toda a parte de e-mails. Quando ele só vai pegar e-mails daqueles clientes que a gente trabalha, é só para ler a informação e resumir para a gente e criar ata, enfim, criar uma série de informações. Animal para a gente também. Super útil. Muito mais útil do que Sim. você ficar anotando as coisas desesperadamente, sabe? Não tem como a gente perder informação ali. Ou ter um estagiário, né? É. O estagiário Sim. aqui, a pessoa tem que ficar tomando conta. Não, a gente está contando, assim, para jogar ideias para você, né, que você falou do Ahamont, a gente gosta Ah. muito desse termo, né? A gente começou a usar mais ele com um convidado que veio aqui, que ele falou do Aha Moment, E né? aqui também. Você viu? Você viu aqui? Ah, tá, então. Rafael. Porque Isso. isso aí foi muito legal, né? Então, Ah. no workshop, agora a gente falou que a parte da tarde é o Aha Moment, assim, que é exatamente isso. A hora que você dá o estalo de que, pô, isso aqui dá para fazer. Então, Ah. a gente tem coisa que a gente não lança para o mercado, tipo, essa ferramenta é um problema nosso aqui, a gente não quer dar manutenção, Não, suporte cara, não disso e ter dá. clientes. Eu fico Cara, criando coisa o dia inteiro. se Assim. deixar ele fica. Nossa, aí, Aí- cara, eu imagino. Haja dinheiro pra colocar isso no. Aí é a dopamina dele, né? Por É. causa do TDAH. Aí vai vir um cara aqui, que é o Will, né? O Will, ele não conseguiu vir, mas ele vai vir daqui umas 2, 3 semanas, né? E ele escreveu um texto no LinkedIn falando disso, né? Que a IA tá viciando a gente nessa dopamina, porque nosso cérebro funciona com a coisa finalizada, a coisa entregue. E aí entrega um negócio tão rápido para você que o tempo todo você tá com aquela sensação de satisfação o tempo todo, porque você tá conseguindo tirar as coisas da cabeça Exatamente. rápido, coisa que você. Ó, essa semana, ontem eu tava fazendo um negócio com um cliente que eu tinha que fazer um script lá, né? Se eu tivesse que fazer o script na mão, eu ia demorar umas 2, 3 horas, tá? Por quê? Pô, eu ia ter que ler a documentação do negócio, ter que confirmar, não sei o que e tal. Pedi pro Claudio, deu 5 minutos, tava pronto, eu rodei e funcionou. Tipo, como é que pode eu sair de 3 horas para 5 minutos, entendeu? Aí você Eu fala, acho pô, que acho que é sou bom, eu sei pedir. o ponto, a origem, né? É você escolher um problema, uma dor sua, e aí sim usar a inteligência artificial para resolver isso. Eu acho que era uma dor de vocês, essa questão de manter a comunicação real time, né? Dos negócios, e aí você focou nessa dor e criou a solução. Perfeito. Acho que é o principal É disso. porque vai se tornando meio que inadmissível acontecer algumas falhas de comunicação, Tá. algumas coisas hoje em dia, porque o recurso está ali, é só você pegar e desenvolver e tal, sabe? Então, não tem mais desculpa que, precisamos de um sistema. Pô, pega lá agora e faz o sistema. Então, eu trabalho muito Também. com isso, assim, eu vou criando as coisas. Muito legal. Para mim é divertido, que sempre vivi o gargalo do programador. Então, era cheio de ideia, cabeça pipocando de coisa, eu tenho que esperar a fila dos meus devs estar liberado para fazer as coisas. E quando dava para fazer agora, cara, só faço, A gente lógico. ficava refém, né? Lógico que com responsabilidade, não sai colocando coisa Sim. em produção para a gente usar sem validação e tal. Então, eu sempre falo isso aqui, porque, inclusive, vou contar uma coisa legal, assim, ontem eu recebi de um cliente, pô, Gabriel, eu fiz um sistema aqui animal para a parte comercial da empresa, eu queria ver, de a gente colocar isso no ar, que está muito bom, é para a empresa dele só, resolver um problema interno. Falei, legal, eu achei que era uma coisa pequenininha, uma coisa pontual, ele mandou um HTML. Aí ele me mandou um HTML e falou, o login senha é esse. Foi já tá errado isso aí. Aí baixei o HTML, loguei, ou seja, o código já estava ali no HTML. Cara, um mundo de informação. A base dele estava toda no código. Nossa. E ele querendo colocar isso, pedindo para hospedar. Falei, cara, não é isso. Você não pode hospedar isso. É aí que está a responsabilidade que a gente sempre bate. Tá. É muito legal, animal você criar as coisas. Imagina se esse cliente pega esse HTML e hospeda. Não, mas você fala com outra pessoa que o cara, tá bom. Eu hospedei hospedo aqui. para você. Assim, todas as informações de preço, de tudo da empresa dele, tava lá dentro de um HTML. Com senha de todo mundo, com tudo. O cara bate ali e descobre tudo. Então é muito sério. As pessoas. É legal, é gostoso, é divertido fazer, mas não é profissional. Sim, As pessoas têm que ter essa consciência. sim, tem. Tá? Com grandes Não, poderes vem grandes exato. Não responsabilidades. anula um programador, não anula o cara que é responsável por validação daquilo ali. Não, Tá? Eu tenho uma curiosidade quando você falou do que você faz lá.
Fazer marketing para B2B, né? Quais são os principais desafios, né? Porque assim, a gente tem cliente que vai com B2B e, de novo, é muito difícil convencer, principalmente, né? Porque você não consegue, óbvio, né? Você não vai colocar o cara para dançar na frente né? Mas assim, qual que é a linha que você segue, por exemplo, né? A hora que você ataca, você tenta fazer a mídia social, é LinkedIn. Ah, você acredita também na questão do fundador ser uma cara da marca ou não? Porque isso é um negócio muito difícil também. O fundador fala que quer, mas na hora que você pressiona, ó, você precisa fazer o vídeo, você precisa fazer. Não. Não. O cara, às vezes, ele é incapaz de entrar no LinkedIn e publicar no perfil dele, ele quer que publica só no perfil da empresa. E ele não consegue entender a força que o perfil dele tem. Sim. Porque uma coisa é o Na Colmeia aqui lançar um negócio, né? Falar, ó, vai ter tal, isso aqui. Outra coisa, sou eu, as pessoas que me conhecem eu falando, as pessoas que conhecem o Gabriel vendo ele falando e tal. Pra gente é super ok isso, a gente já entende, mas às vezes a gente tem dificuldade de passar isso Sim. para cliente, porque o cara acha que, né, mandou pros amigos, entrou no perfil dele lá e fez Já era. 200 comentários lá, tá E acha rolando, que né? já tá Já tá- ótimo, É. Isso é um ponto bem interessante. Inclusive, vou até trazer aqui uma referência sobre isso. É uma marca de bebida americana, chama Liquid Death. Eles fizeram até, acho que uma... O que teve agora há pouco de futebol americano? Teve o Super O Bowl? Super Bowl, Então, Super Bowl. eu acho que eles tiveram até uma propaganda veiculada lá no Super Bowl. E é exatamente isso. O CEO é o Mike Cesário. Ele é 100%, ele veste literalmente 100% a camisa da empresa, né? Uhum. Então, ele tem publicações constantes no LinkedIn, né? Eu, obviamente, não consigo identificar se foi feito por uma IA, o texto, se foi ele mesmo que escreveu, mas tem uma participação dele sim e é muito forte, né? E eu acho que falta um pouco disso. Agora, tudo é IA e já é tudo a IA há um bom tempo, já há uns 2 anos, desde que eu vou em eventos de marketing, então falando de IA faz 2 anos, e a gente nunca pode esquecer as pessoas. A gente está perguntando para a IA, a gente está pesquisando na IA, mas no final são pessoas perguntando para, enfim, são pessoas no Uhum. centro, né? E eu acho que isso humaniza um pouco a marca, trazer um pouco a visão do CEO, como que ele vive. Eu acho que hoje em dia, com essa questão também de cancelamentos, eu acho que é legal você entender os valores da pessoa, o que essa pessoa faz fora do trabalho, porque isso pode sim implicar na imagem da marca, do produto dele. Uhum. Então, eu acho que é essencial a participação do SEO, inclusive. Estou colocando isso para o meu diretor participar, e aí, assim, ele não vai escrever, né? Uhum. A gente escreve para ele Não, mas publicar tudo no bem, perfil dele. porque o Mas Ghostwriter existe desde sempre, ó. exatamente, mas a gente precisa do apoio. E essas pessoas têm um alcance, um nível de conexões dentro do LinkedIn que a marca nunca vai conseguir Sim. atingir, porque é exatamente isso. LinkedIn a gente quer ver pessoas, Exato. né? A gente não quer ver marca, Uhum. né? A marca a gente pesquisa dentro do Google, quero comprar, sei lá, um shampoo, ou quero comprar uma coisa, sei lá, uma casa, um carro, aí é diferente, mas eu acho que é importantíssimo porque humaniza a marca e traz essa referência Uhum. de valores mesmo, que acho que mais a geração mais nova, que não vou dizer que usa, mas leva muito isso em consideração hoje em dia, né? Eu vou comprar um produto de uma marca que eu acredito, de um dono que tem os mesmos valores que eu, que tem a mesma moral, que é ético, que é isso, que é aquilo, ou, enfim, eu acredito que isso é muito geracional. Mas é 100% essencial a participação do SEO para divulgação de qualquer marca, né? Humaniza. E dentro do LinkedIn, que nem eu comentei, o alcance de uma pessoa nunca vai chegar ao alcance de um perfil corporativo. Então, é essencial. E, na verdade, não só o CEO, né? Todos os Liderança, colaboradores, né? os funcionários têm que participar. Hoje em dia tem até um termo chamado social selling, não sei se vocês já ouviram falar, que é o pessoal do comercial começar a trabalhar os próprios perfis pessoais dentro do LinkedIn para ajudar a vender ali o produto que eles, né, Sim. que eles atuam, que eles trabalham. Então, a gente tem até um trabalho intenso dentro da Starsoft para que a diretora comercial trabalhe o perfil dela, as executivas comercial, SDR, BDR, todo mundo tem que movimentar de maneira muito personalizada, né? Porque a diretora de marketing não vai falar do mesmo jeito que o analista de Exato, marketing. exato. A diretora comercial tem uma linguagem diferente da SDR, né? Então a gente tem que adaptar esses discursos até para que essa pessoa consiga se conectar com as pessoas que estão ali, né? Uhum. Que se conectaram com ela na página. Um exemplo É isso. animal que eu acho, cara, que eu me vi consumindo loucamente conteúdo da CIMED.
Se mede. Pô, Toguro, que né? case Então, animal, cara, aí que você foi tá, da CIMED. mas aí você tá consumindo a marca ou por causa da pessoa? Antes do Toguro entrar, já existia um movimento ali e tal. E aí foi que eu comecei a ver coisas sobre o João Adib e tal. Falei, cara, esse cara é maneiro. Uhum. Aí, pô, uma grande sacada de levar o Toguro, que aí leva um outro público ali. Aí, cara, o negócio ficou absurdo. Ele pegou o cara que é o cara da criação dele, Ai, não vou lembrar o o nome. japonês lá, pô, esqueci o nome dele, Shibata, que é o que adotou o amarelão, enfim, faz toda a parte de marca lá, com a equipe dele, e potencializou esse cara lá dentro, e hoje esse cara tem um canal dele, mas é o que você falou, falando da CIMED também, tem os conteúdos dele, mas o tempo todo CIMED, e cara, virei fã do João Adib, porque ele humanizou a marca dele de um jeito animal, a irmã dele, a história, aí eu fui procurar saber da história, que veio do pai e tal, esse tipo de proximidade que cria que e é meio que automático. Eu vou na farmácia, às vezes eu olho se o negócio da CIMED. Entendi. Saca? Sem querer, Isso eu olho. reflete em venda. Eu dou uma olhada se é da CIMED, Sim, porque não. olha o Ótimo tanto de exemplo. entretenimento que gerou pra mim ali, e é legal que eu vejo as palestras deles, nos eventos e tal. Eu achei bem. A construção foi muito legal. E a gente tem um problema quando a gente vai conversar com o cliente nosso e falar da importância dele aparecer, da criação de Tem que dar conteúdo. cara, não O tem. cara, ele não quer. Ah, é Não, tempo. Ele não ele não acredita. acredita e fala que vai fazer e nunca prioriza. Aí não acredita, não adianta falar. Mas é aquela coisa, tem que ter constância, Exato. né? Enfim, aí Tem que entrar uma na equipe por venda. trás, mas tem que ter isso Sim. de toda semana, todo mês, todo dia, tem que ter essa Essa constância. semana foi legal, que esse cliente nosso, vou elogiar, né? Para elogiar a gente pode falar, né? Pode. Que a RR Aqua, eles é, colocaram a filha dele, que é aluna. Cara, eu fiquei impressionado. O primeiro vídeo que ela gravou, Uhum. puta vídeo legal, comunicou bem e tal. E eu falei, pô, parabéns, é isso. Não quer fazer, deixa quem É, faça, ué, né? Animal. não Legal. precisa ter. Ah, é só esse ponto do CEO, só um exemplo, né? É, eu sigo alguns CEOs no LinkedIn, né? Mas assim, a galera me impactou fora do LinkedIn. Então, por exemplo, o CEO do Duolingo, né? Puta cara massa, né? E onde que ele me ganhou? Do nada, aleatório, eu assisti um TED dele no YouTube, que ele fala o seguinte, o Duolingo, ensinar inglês não foi a primeira opção. O cara, ele queria ensinar programação. Aí eu me identifiquei pra caramba, né? Porque Uhum. eu gosto e tal, né? Eu ensinei meu filho e tal. Aí ele explicou por que a programação não daria certo, né? Porque a programação é um nichado, não sei o quê. Qual que é o problema que o mundo tem? É aprender inglês, tal, não sei o quê. Ele foi, né? E aí o primeiro post que eu vi dele no LinkedIn foi quando eles lançaram um xadrez dentro do Duolingo, que eu achei animal também, o xadrez. E aí ele fala que o xadrez é importante para raciocínio lógico, sei o que, o cara não ganhou nessa. E aí eu não sigo o Duolingo no LinkedIn, mas sigo o cara, entendeu? Porque o que ele fala me interessa, o que o LinkedIn fala, como é uma visão é, corporativa, Sim. eu meio que whatever o que os caras falaram. Eu quero ver a opinião do cara. Se ele fizer um merchan lá dentro, né, falar, ó, agora o LinkedIn não, o Duolingo Max vai estar com uma promoção com esse cupom aqui, possivelmente eu vou ver e vou usar. Agora, a página do Duolingo, whatever pra mim. Além disso, né? De repente, com o perfil do CEO, chega a pessoas que o perfil do Duolingo jamais chegaria, Exato, entendeu? exato. Ou se chegasse, você de fato não ia. E muita gente não tem nem ideia quem que é o CEO do Exato. Duolingo, entendeu? Tipo, minha mãe usa o Duolingo, mas não tem noção de quem que é o cara, entendeu? É isso. Acho que outro exemplo legal é a Magalu, que a Luísa Trajano, ela é bem ativa nas redes sociais, né? Ela trabalha com ONG, então eu gosto bastante dessa referência nacional. E aí até ia comentar e perguntar para vocês se como que é o nome da Avatar lá do Magalu? É Magalu? É a Não, luz só. é a A Lu? Lu, É só só, a Lu? é É só a a Lu. Lu. Hoje ela é 100% inteligência artificial. Eu não consegui identificar ainda, porque eu já vi ela falando, já vi tudo mais, mas eu nunca entrei no site, né, para ver se ela tá ali no chat conversando com a gente. E ali eu ainda não consegui identificar se hoje ela é 100% IA. É, porque ela começou antes, né? É, Antes não sei. Sinceramente, eu não acompanho muito nada da Luísa, assim, mas não sei. Realmente não sei. Você tem visto as últimas? Não, não. Eu acabo. Magalu não consumo muito também, né? Então, acho que
para comprar é muito Ah, Mercado mas Livre e trouxe a Amazon, Luísa assim, né? Trajano, que ela é, É. acho que ela até Ah, não, maior você tá do... falando do avatar dela? Tem um avatar... Não, é Não, aquela não. Avatar é a Lu menininha mesmo, a lá. Ah, Luísa tá, Trajano, a entendi. CEO, é que Ah, tá. ela trabalha muito bem o perfil Ah, dela sim, dentro das redes sociais. sim. E eu acho que, se eu não me engano, no LinkedIn, ela até, o alcance dela é maior do que o da Magalu mesmo, dentro do LinkedIn. Aí faz todo É sentido, pessoa, né? sim, É. claro, com certeza. Eu acho que, no geral, é que assim, para empresa grande, né, o cara deve pensar assim, não, é porque ela é CEO de não sei o quê, né, não sei o quê, ele não quer fazer, né, mas É. se o cara entender que ele também é a cara da marca dele e ele começar Sim, a postar as coisas, vai ter muito mais alcance do que a página lá da empresa tem 5 mil seguidores lá e não atinge ninguém. exatamente. E se o próprio dono não segue, não veste a camisa, né? Que credibilidade que ele vai me passar para que eu compre ou para que eu use ali o serviço, alguma coisa assim, né? Então, eu acho importante, sim. Não, massa. Ah, eu ia te perguntar, Carolina, como que foi essa... Eu te falei, você falou um pouco da transição da parte de marketing, né? De como é que foi no setor. O que que você vê, assim, para o futuro? O que que você está esperando? Porque, assim, teve algumas conversas, a gente tem muita essa conversa de futuro aqui, porque ainda bem que a gente tem feito o movimento de transição, fez, né? E tá fazendo, porque não dá para falar que a gente fez o movimento de transição, porque a IA muda Sim. todo minuto e a gente, às vezes, não sabe o que vai acontecer semana que vem. Por isso a gente fala muito no que não existe especialista de IA, né? O cara que chega e fala, eu sou especialista de IA. Mentira, não existe esse Só cara. É, ficou não tem. um ano Pois e é, saiu. pois é. E às vezes, pô, nós estamos aqui conversando, o Marcelo mandou aqui falando, eu tô super chateado, porque ele estava fazendo um mega trabalho lá no Trout, com o Fable, Uhum. e o governo americano hoje Cortou. cortou o Fable, né? Falou, só pode ir para, não pode estrangeiro, não pode usar. Mas é isso que eu não entendi, esse lance. A Anthropic não é americana. É isso. Não sei, eu não li ainda, ele mandou aqui, eu não Uhum, li ainda. uhum. Mas, você entende? É muito Sim. vivo, né? Sim, E sim. a gente teve muitas conversas internas pô, com o Bruno, cara, daqui, sei lá, daqui tanto tempo, a gente não vai precisar fazer post mais. Isso eu tô falando há 3 anos atrás e eu imaginava que era 5, entende? O que você vê hoje para o setor de marketing, das evoluções? Você sabe, você acha que a galera vai investir mais em pessoas ou o setor vai reduzir, ou todo o setor vai reduzir de uma forma geral? Eu acho que, assim, talvez haja uma redução, sim, da equipe, mas eu acho que as pessoas com a inteligência artificial vão estar mais focadas no estratégico, né? Eu acho que o operacional, a IA vai acabar absorvendo de tudo, criação de cadência, criação de posts, né? O grande, né? A Uhum. gente costuma brincar, desculpa, o termo cornojob, né? Os cornojobs, a inteligência artificial vai absorver. Então, eu acho que vão ter equipes mais enxutas, independente da área, só que essas pessoas vão ser mais estratégicas do que operacionais. Eu não acho que a IA vai pegar o trabalho de ninguém, né? Eu acho que a gente vai ter que, como tudo que é novo, a gente vai ter que se adaptar, né? Uhum. Hoje em dia, por exemplo, quando eu olho para contratar uma nova pessoa da equipe, antigamente era o que era relevante? Uma faculdade legal, de repente um curso extra fora, alguma coisa assim. Hoje em dia, não sei o pacote Adobe, não tem experiência de pacote Adobe. Whatever. Hoje em dia a gente faz tudo dentro do cloud, né? Uhum. Não é mais essencial esse tipo de conhecimento, né? De knowledge, assim, digamos assim. Então, eu acho que é isso. O futuro, a IA não vai tirar trabalho de ninguém, mas vai dar uma enxugada e focar as pessoas mais no operacional, que é onde, de fato, o humano, a pessoa faz a diferença, né? Nessa visão mais estratégica. Uhum. Eu acho que trabalhos operacionais, tipo, pessoa que... É porque, assim, a gente cai nessa discussão às vezes, né? A pessoa, ela foi ensinada, tem um processo na empresa tal, que ela faz o mesmo rolê, é o cornojob, né? Todo dia de manhã faz alguma coisa, toda, não sei o quê, e ela não se incomoda em fazer aquilo, né? Porque falaram que era daquele jeito, ela nunca questiona tal. Eu acho que a pessoa que é exclusivamente operacional, essa tá meio arriscado, né? Porque se nada do dia dela é tomar uma decisão, pensar baseado em número, trazer hipótese, pensar em alguns rolês, não vai, sabe? Porque a IA vai engolir, né? Só que aí tem um outro ponto, né? Que a gente brincou, eu não lembro qual episódio que a gente brincou disso, tá? Que assim, a conta da IA vai chegar em algum momento. Sim. Porque assim, hoje, por enquanto, tem muito subsídio, né?
Tem, às vezes vazam uns negócios, né? Por exemplo, o maluco lá que paga $100, mas gastou $27.000 em token, né? Umas coisas assim, né? Porque tem muito subsídio ainda. Acho que a conta mínima ali, acho que é o pacote de pelo menos $100, eu sei né? que o investimento, eu não vou lembrar agora, mas o investimento total que a galera colocou, me corrija depois se estiver errado, depois eu procurei, Bruno, qualquer coisa, é 2,6 bi ou tri, eu não vou lembrar, Bruno, dá uma olhada lá, de subsídio que as empresas estão colocando, é muita grana. E eles não são bonzinhos, né? Uma hora essa grana vai Sim, chegar pra sim. gente. E o que eles estão estudando é reduzir token, né? O preço continua o mesmo, mas Sim. Sua janela, sua né? janela é menor. É tempo Faz de sentido. uso, Tempo de né? O uso, tem token e tudo tudo. mais. Então, pode ser, né, que em algum momento a gente, né, você não vai conseguir usar o dia inteiro mais, vai ter que Sim. fazer como antigamente, voltar, então, né, mas acho que quanto a galera operacional, porque assim, tem muita coisa operacional que não é IA que vai resolver, vai ser automação, Sim. né, com a IA você adianta, mas a automação resolve, né, então, por exemplo, esse negócio que vocês fizeram do dashboard, né, vocês ainda precisam baixar as coisas manualmente para colocar. Subir. A outra forma que vocês sabem fazer é pedir para a IA, né, usar um MCP, Integrar. alguma coisa, integrar. Agora, a gente sabe fazer código integração. Então, com o nosso conhecimento, a gente poderia pegar essas informações sem gastar token, sem gastar nada, Sim. porque é uma automação, ela pega e Legal. joga no lugar, entendeu? Então, tem formas de resolver, sabe? O Bruno tá vendo isso, nosso Assessor. assessor ali, mas ele é muito, muito mais lento que a IA. Devia ter perguntado pro Cláudio. E tem alguma IA que você usou e não gostou? Que você travou assim? Ou tem alguma que você ainda quer usar? Porque, por exemplo, você falou muito você falou o Claude, né? Mas assim, pô, a geração de imagens, você já usou e curtiu para fazer alguma coisa? Vídeo, como que tá? Olha, normalmente a gente usa o Claude hoje em dia para tudo, é a nossa IA, né, da rotina, mas já trabalhei com o ChatGPT, agora com geração de imagem, eu usei durante muito tempo o Sora, Sora. mas, E você curtiu? Porque o Sora eu usei olha, tão pouco, achei bem meio assim. Também. pro que eu fazia na época era gerar imagem para conteúdo de blog. Tá. Tinha um texto sobre reforma tributária, sobe aqui, subo o artigo, gera para mim um texto que remeta, seja relevante para esse artigo aqui. Era isso, básico. O prompt básico, imagem realista, blá, supria a necessidade de conteúdo de blog. Agora, se fosse uma imagem para rede social, que precisava incluir logo, cores, aí já não funcionava. Eu nunca consegui, de fato, gerar um prompt que gerou um resultado satisfatório, né? Super desalinhado, fonte incorreta. E aí a gente usou um pouco o Midjourney. Aí o resultado é bem melhor. A gente cria as personas e aí a gente cria uma imagem para ser a cara daquela persona. Por exemplo, um contador de 35 a 45 anos, acima do peso, de óculos, calvo, blá. Quando a gente subiu no Midjourney, saiu assim, o Rodrigo, chama Rodrigo essa nossa persona, saiu o Rodrigo assim, a hora que a gente olhou, é ele, Rodrigo, tá feito aqui, tá pronto. O Fred, que na época começou a usar da gente, começou a usar antes o Midjourney. Cara, animal, né? É um negócio. Eu toda vez que. Assim, eu cancelei o Midjourney. Mas sabe que quando você cancela assim com aquela dorzinha de não eu cancelei o quero. Midjourney desse jeito também, cara. Eu cancelei não querendo cancelar, cara. Com dó, tipo assim, pô, tanto Aí tempo tem aqui. o Nano Banana, que o meu analista já fez alguns testes, que às vezes eu passo algumas tarefas, ó, a gente precisa entregar isso aqui, acha alguma IA que faça isso, que entrega o resultado, e você escolhe qual que a gente vai contratar. E aí ele tá testando agora Nano Banana, mas aí eu também não tenho muito conhecimento para trazer aqui para vocês. Eu tô no momento, o GPT tá bem massa, a criação de imagem, a última atualização ficou, eu tô achando melhor que a do Nano Banana. Até hoje, né? A gente não sabe. Amanhã os caras anunciam um negócio, passam na frente de novo. E uma coisa que testei recentemente é o Omni, do Google Omni de vídeo. Pô, fiz um teste muito legal eu queria fazer algo pro site do Nacomé, então era um vídeo que chegava na floresta, passava por uma árvore, entrava dentro do Nacomé e entrava aqui dentro da sala. Nossa, animal. Só que eles entregam ali sem qualidade, pra você pagar o... Mas assim, aí tem uma discussão que é interessante, né, cara? É caro a geração de vídeo ali, 1080 e tal, Sim. 4K. Mas eu acho que precisa ser caro a geração de vídeo. Senão vira bagunça, vira farra do boi. A galera não tem responsa para usar isso, eu acho que precisa dar essa selecionada, Sim, sabe? eu acho que hoje em dia a gente
o difícil não é criar conteúdo, porque com a IA a gente cria conteúdo, qualquer conteúdo, né, real time. Acho que agora o diferencial é a gente escolher de fato o que vai ser produzido de uma maneira relevante, assertiva e completa, né? Porque se for criar, a gente cria com IA. Acho que A geração de vídeo que o Gabriel falou, porque assim, a gente tem conhecimento para gerar coisa local, né? Então, assim, geração de imagem, se a gente quiser gerar local, a gente sabe gerar, a gente sabe as ferramentas, os modelos que dá para usar e tal. E aí, o que exige muito? É uma placa de vídeo, né? Então, a placa do Gabriel é uma placa muito boa, sabe? Não é uma placa que custa R$100.000, mas é uma placa, né, muito acima da média. Só que a placa dele já não consegue gerar vídeo. Porque o vídeo, né, a geração de vídeo, ela é muito pesada. Porque, basicamente, o que ele faz? Ele gera quadro a quadro. Né? Então, 60 frames por segundo, são 60 imagens que ele precisa gerar para 1 segundo. Mas se faz isso, essas imagens são 5, então é aquele tanto de imagem, e aí mexe um pouquinho, mexe um pouquinho, mexe um pouquinho, mexe um pouquinho. Sabe? Então, é custoso mesmo. Sim, né? precisa ter equipamento e de fato. Inclusive, assim, eu estava conversando com o Bruno, assim, o investimento que eu gostaria de fazer, o próximo investimento assim, na gente, é ter uma estrutura melhor para rodar nossas IAs internas, assim, para ter o nossa... Porque a gente ganha uma liberdade muito grande, aí eu não estou falando de custo de cloud, nem é isso não, é para a gente se capacitar nas nossas criações internas, sabe? Nos nossos materiais. Autonomia, né? Autonomia muito legal, nossos vídeos e tal, pra gente ia ser muito bom. E não só isso, cara, é que não chegou nenhum cliente pra gente desse jeito, tá? Mas tem cliente que já está começando a pensar em modelos próprios. Entendeu? Então, e para ter um modelo próprio, não é só ter um modelo, né? Precisa de uma infra para isso, seja na Amazon, no Google, não sei o quê, né? Preciso treinar com os meus. Porque as empresas mais estruturadas ela têm um histórico de dados ali que, se você treina, você consegue. Né, que a IA não vai ter acesso, né, ao seu faturamento, não sei o quê, o ChatGPT não vai ter acesso a isso. Eu posso até subir que eu pago a versão premium e isso não é utilizado para treinamento deles, tal. Beleza, tá? Mas tem empresa que já está começando a pedir os modelos próprios, né? Sim. E tá tudo bem. O de LGPD acho que é o caminho também, né? Cyber security. Carol, nós estamos indo para a reta final. Na verdade, a gente queria saber se tem alguma coisa que você quer falar mais, se tem algum ponto que a gente não falou, que você queria de lado. trazer, que a gente vai falando de tanta coisa, né, que vai misturando e a gente... Eu acho que não, acho que tudo que eu queria trazer aqui, né, que eu achei que era relevante, eu acabei já comentando com vocês, a questão de SEO, que eu acho que é onde que eu vi dentro do marketing teve a maior mudança com relação à IA, né, porque a gente teve que otimizar tudo internamente também. Então, acho que com relação à marketing é isso. Também, assim, não ficar com aquele medo de que vai reduzir equipe, né? A gente vai ter que se adaptar. Né? Uma ferramenta as skills nova, agora né? são Exato. outras, né? Uma pessoa que é desenrolada com todas as inteligências artificiais, obviamente que vai ser muito mais visado do que um profissional que tem, sei lá, o básico, não desmerecendo, porque eu sou dessa fase de faculdade, nem sei se hoje em dia uma faculdade é tão relevante assim, dependendo do nível técnico que a pessoa tem, né? Mas acho que a IA é um apoiador e não um substituidor. Então... E isso da faculdade é um ponto importante, tá? Eu vou trazer rapidinho, eu sei que a gente já está encerrando, porque meu pai falou isso esses dias, e meu pai é um cara mais velho, né? Então, falou que a gente tava conversando do Ian, né? Falou, cara, eu não sei se o Ian vai fazer faculdade, não, né? Pô, meu pai falando isso, né? Que ele fez, ele exigiu, não sei o que, tá? Meu pai falando isso, né? O que será que ele tá vendo, né? E aí eu fico naquela, pô, tem profissões que a faculdade ela te dá uma base tão maneira assim, né? Eu fiz computação, né? Engenharia de computação. Eu fui entender a importância da base de engenharia de computação anos depois trabalhando. Quando eu fiz, falei, mano, que coisa chata, cálculo 1, 2, 3 e 4, física 1, 2, 3, o que eu vou fazer com isso, né? Eu acho que a faculdade me calejou, né, pro que eu precisava depois, né? Talvez ser menos tempo, né? Talvez não mais 5, 6 anos, talvez um negócio que já vai direto, de alguma forma ele dá a base, né? E meio que te... Porque assim, programação que eu aprendi na faculdade, né,
termos de linguagem, framework, essas coisas, pô, não serve pra nada, né? Né? Eu tenho um pensamento sobre isso há alguns anos já. Assim, eu falei aqui no outro episódio que a gente chegou a ter 20 e tantos funcionários pouco antes da pandemia. E eu nunca sonhei ter uma empresa com 20 e tantos funcionários. Eu sempre fui, pô, eu queria uma equipe reduzida, sabe? Entregar valor e tal, mas, enfim. Eu nunca, na seleção que eu fazia, eu procurava. A faculdade era uma parada que me, que era um critério, sabe? Mesmo porque, no final das contas, os melhores caras que eu tive não tinham faculdade. E aí entrava num conflito que empresas pequenas talvez não estejam preparadas, que era o meu caso, que é, saía um cara da faculdade, ele entrava para a empresa com a obrigação de você treinar ele. Sim, só tem o teórico. Só que, cara, para empresa pequena, tô falando do microempresário, é muito difícil se arcar com esse custo. Porque você vira um centro de, sei lá, um centro de treinamento. Aí eu não tô falando, gente, de treinar comportamento. Não é isso que eu tô dizendo. Isso faz parte da empresa, criar cultura e tudo mais. Eu tô falando de explicar pro cara, sei lá, posso falar uma bobagem aqui, que é o PHP, tá ligado? Tipo, o cara acabou de formar, ele não sabia fazer um Hello World. Eu falei, mas como que o cara que saiu da faculdade e aí. É porque tem faculdade que não prepara para o mercado. Então, Hoje em dia o repertório, né, da pessoa é muito mais relevante. pois é. Então, eu tive muito problema com essas questões, assim, de a gente ter que absorver esse custo. Uma coisa é uma empresa que tem uma base preparatória, sabe, que tem condição, tem setor dentro para formar o cara. Não era o nosso caso na época, a gente foi se adaptando ao longo do tempo. Mas nunca foi um critério. Assim, eu sempre gostei de sentir a pessoa no dia a dia ali. Às vezes acertava, às vezes errava, mas o Bruno, por exemplo, ele saiu da faculdade e entrou para a empresa. A diferença é que o Bruno é da minha área, então absorver o aprendizado dele foi muito mais fácil para mim, né? Porque é um moleque bom de papo, então levar isso foi muito fácil. Então tem 6 anos que ele está com a gente. Legal. Agora, na área de programação existia uma dificuldade que sempre ficava debaixo do cara que era o mais experiente e tal. Então puxava essa responsabilidade ali, né? Mas uma parada que nunca foi, sabe? Inclusive, os melhores profissionais que eu conheci na área não completaram, assim, não fizeram. Eu acredito muito no conhecimento pela dor, assim. Funciona, assim, sabe? Ele ensina de um jeito. Áreas que... Por outro lado, só para completar, para mim a faculdade é excelente na área de relacionamento. É um relacionamento que você cria para a vida toda. É isso. Né? É isso. Né? Realmente não foi certeiro, é network hoje em dia. Imagino que vocês têm o grupo da faculdade, o grupo sei lá, da igreja se frequenta, o grupo do condomínio. Então é isso, a gente tem esse networking para sempre. Inclusive tem os meus melhores amigos, né, que eu sou formada no Mackenzie, já não lembro o ano, acho que 2006, alguma coisa assim, em marketing, né? Eu lembro que quando eu me formei tinha a vertente de criação, mais voltada para arte, né, design, e a vertente de marketing mesmo. E eram 4 anos, né? 2 anos de manhã, 2 anos à tarde. E hoje em dia, esses meus amigos, eu acho que de todo mundo do meu grupo de amigos, só tem um que trabalha com marketing, que sou eu. Todos os outros pivotaram, um tá na área de marketing, né? Área de eventos, outro virou gerente de produto, mas um pouco mais fora do marketing, o outro tá trabalhando com bet, aposta, então assim, todo mundo mudou, migrou, virou tatuador. E acho que só eu que permaneci aqui dentro do marketing. Mas para network, maravilhoso. Massa. Show. Fechou? Fred? Não, eu vou encerrar aqui, você encerra depois, tá? Tá bom. Faz certinho, tá? Carol, te agradecer. Muito obrigado pelo seu tempo, ter vindo. Acho que foi um papo muito, muito legal. Espero que você tenha gostado também, tá? E você que está assistindo a gente, obrigado por ficar até aqui. Não esquece do like, não esquece de se inscrever. Se está no Spotify, não esquece das 5 estrelas também. E, de novo, se quiser nos patrocinar, conhecer um pouco mais, o QR Code está aí. Vai bater um papo com o Gabriel. Do meu lado é isso, Gabriel. Fechou, galera. Muito obrigado mais uma vez. Até agora na segunda-feira, próximo episódio. Fechou? Carol, obrigado mais uma vez também. Eu que agradeço. Saiu lá de Jundiaí, né? Barueri. Rolezinho. Rolezinho. Espero que tenha sido proveitoso e que alguém consiga usar
meu conhecimento de alguma maneira útil. Espero que Com tenha. certeza vai, Carol. Eu esqueci de uma coisa. Você tá em rede social? Se alguém Ah, quiser é te verdade. seguir, Ah, conhecer um sim, pouco mais do sim. seu trabalho, LinkedIn, Instagram, onde que... Tô em tudo quanto é lugar, tá? Mas eu acho que a prioridade seria o LinkedIn, né? Esse contato mais profissional. Carolina Espina, tudo caixa abaixo. Tá bom. Carolina Boa. Espina. Tá lá. Fechou. Valeu, galera. Até a próxima.